Pablo e eu vou dar início a essa videoaula que vai tratar sobre os métodos para avaliação do vigor de sementes de soja. Bom, o que são os testes de vigor? Então, eles identificam diferenças associadas ao desempenho de lotes de sementes durante o armazenamento ou após a semeadura, procura destacar lotes com maior eficiência para estabelecimento do estande sob diversas condições de ambiente. Bom, então eu vou apresentar alguns dos tipos de testes de vigor, que vou falar um pouco sobre o envelhecimento acelerado, teste de germinação, índice de velocidade de germinação, que é o IVG, primeira contagem de germinação, o teste de tetrazóleo, condutividade elétrica e emergência de plântulas. Bom, se tratando do envelhecimento acelerado, ele tem como base o fato de que a taxa de deterioração das sementes é aumentada consideravelmente através de sua exposição a níveis muito adversos de temperatura e umidade relativa, considerados fatores ambientais mais relacionados à deterioração. Assim, amostras com baixo vigor apresentam maior queda de sua viabilidade, quando submetidas a essa situação, e as sementes mais vigorosas geralmente retêm sua capacidade de produzir plantas normais e apresentam germinação mais elevada após serem submetidas ao envelhecimento. Bom, então os procedimentos para fazer esse teste, né? Então, primeiramente, a gente tem que verificar a temperatura que vai ser utilizada, regular o equipamento na temperatura recomendada, separar a quantidade de gearbox com tela de aço para cada amostra. Após isso, colocar a semente sobre a tela de aço, de modo que fique uma camada de sementes. Colocar nessa caixa de gearbox 40 ml de água deionizada ou uma solução salina. Encaixe a tela de inox com as sementes na caixa de gearbox e após isso tampe-a. Aí após isso leva as caixas de gearbox com as amostras para a incubadora BOD, regulado a temperatura e período requeridos. Montar o teste então de germinação com 4 repetições de 50 sementes de cada tratamento, conforme os procedimentos recomendados. Bom, em relação ao teste de germinação, ele determina o potencial máximo de germinação de um lote de sementes, o qual pode ser usado para comparar a qualidade de diferentes lotes e também estimar o valor para semeadura em campo. O procedimento então desse teste é um procedimento bem simples, utilizando 8 rolos de papel gemiteste, cada um composto de 50 sementes, que totaliza 400 sementes avaliadas. Esse papel gemiteste ele será umedecido com água destilada 2,5 vezes o seu peso seco. Os rolos de papel serão colocados em câmara BOD na temperatura de 25 graus Celsius. A primeira contagem será feita aos 5 dias após a montagem do teste, e a contagem final será feita aos 8 dias. Durante a avaliação serão consideradas as plantas normais aquelas que apresentarem bom desenvolvimento radicular e parte aérea. Então aqui eu apresento algumas imagens do teste de germinação. Bom, em relação à primeira contagem de germinação e o índice de velocidade de germinação. Ambos esses testes são feitos a partir do próprio teste de germinação. Então o IVG ele é computado diariamente o número de sementes com protusão radicular. E a primeira contagem de germinação é obtida no mesmo teste, né? E ele computa-se o número de sementes com protusão de radícula no 5º dia após a instalação do teste. Bom, teste de tetrazóleo. Ele determina rapidamente a viabilidade de sementes, particularmente daquelas que apresentam dormência das espécies recalcitrantes e as que germinam lentamente em testes de rotina. Ele determina também a viabilidade de sementes em amostras ou individualmente, quando no final do teste de germinação ocorrer uma alta porcentagem de sementes não germinadas. Então aqui na imagem a gente apresenta umas sementes de soja, onde aparecem alguns danos, e onde o teste de tetrazóleo ele evidencia. Bom, então o procedimento, né? Utiliza-se 8 amostras de 50 sementes de cada lote, tu vai utilizar, ou 4 amostras com 100 sementes. Tem que totalizar no todo, então, 400 sementes avaliadas. As sementes são pré-condicionadas em papel toalha umedecida a 30 graus Celsius em germinador durante 16 horas. Após as sementes são transferidas para copos de plásticos descartáveis e imersas em solução de 0,075% de sal de tetrazóleo e mantidas durante 4 horas no interior de uma estufa a 40 graus. Após o desenvolvimento da coloração, as sementes foram lavadas em água corrente e após isso são avaliadas de acordo com a literatura consultada. Normalmente a literatura consultada é feita pela regra de análise de sementes. Teste de condutividade elétrica.
Esse teste, então, ele baseia-se no princípio de que, com o processo de deterioração, ocorre a lixiviação de constituintes celulares das sementes embebidas em água, devido à perda da integridade dos sistemas de membranas celulares. Assim, baixa condutividade indica sementes com alto vigor, e alta condutividade, ou seja, maior quantidade de lixiviados, determina baixo vigor. O procedimento, então, utiliza-se 4 amostras de 25 sementes, 100 sementes no total, previamente escolhidas, com remoção das sementes com tegumento danificado. Então, tem que ser sementes puras e sementes viáveis. Em seguida, as sementes são pesadas com a precisão de 0,01 gramas e posteriormente colocadas em copos plásticos contendo 75 ml de água destilada, permanecendo em germinador regulado para a temperatura constante de 25 graus Celsius durante 24 horas. Após esse período, a condutividade elétrica da solução foi determinada através do condutivímetro. O condutivímetro nada mais é que esse instrumento aqui. Bom, então, finalizando, apresentar então o teste de emergência de plântulas. É um teste também relativamente bem simples. Então, são utilizadas 4 repetições de 50 sementes por lote e cultivar, distribuídas na superfície de uma camada de 5 cm de areia, colocada em caixas de plástico. Após a semeadura, a cobertura é feita com uma camada de 2 cm de areia. O umedecimento do substrato é feito com quantidade de água correspondente a 60% da capacidade de retenção. As caixas são expostas à temperatura normal do ambiente em laboratório durante 10 dias, quando é determinada a percentagem média de emergência de plantas para cada lote cultivar. Bom, era isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até mais.